Nós vamos meditar na palavra de Deus essa noite. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos que está em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 10. Lucas 19, do verso de número 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Graças a Deus. Que texto mais maravilhoso, belíssimo esse texto. Vamos meditar um pouquinho nesse texto e antes vamos orar. Vamos orar pelo pastor Marcos, que está pregando lá em Álvares Machado. Nós estamos emprestando o pastor Marcos para pregar sempre lá. Os irmãos gostam muito dele, da pregação, mas ele está com saudade de vocês aqui. Vamos orar pelo irmão lá em nome de Jesus. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra que lemos esta noite. A tua palavra é maravilhosa, poderosa. Faz, Senhor, a diferença na nossa vida. Pedimos a tua bênção sobre teu filho, o pastor Marcos, que está pregando ali em Álvares Machado. Estenda as tuas mãos para guardá-lo, usá-lo para a glória do Senhor naquele lugar. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por estarmos juntos mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, venha falar conosco nesta palavra, assim como esta palavra falou ao meu coração, que ela continue falando e fale também ao coração dos irmãos, a todos que me ouvem, sejam presentes aqui, os que acompanham pela internet e outros que vão escutar posteriormente esta mensagem. Que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor somente do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amados, quero falar hoje sobre quando a salvação entra em nossa casa. É interessante esse texto. É um texto muito conhecido dos irmãos, com certeza. Os irmãos já sabem exatamente todas as vírgulas desse texto, eu acredito. Mas ele vem trazer algumas realidades para nós
que eu acredito que nós precisamos nos atentar esta noite. Você conhece a história narrada. Jesus tinha entrado na cidade de Jericó, e então Zaqueu, o chefe dos publicanos eram os cobradores de impostos para o Império Romano. Zaqueu era o chefe deles, e Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não podia, porque ele tinha uma estatura pequena, era um homem baixo, e havia uma multidão que cercava Jesus. Então Zaqueu decidiu subir numa árvore, num lugar onde Jesus ia passar, e aí então Jesus, quando chegou debaixo daquela árvore, olha para cima, vê Zaqueu e o chama, e diz: desce, porque hoje me convém posar em tua casa. Então Zaqueu recebe Jesus com alegria em casa. Há alguns comentários contrários ao fato de Jesus ter entrado na casa de um publicano para comer. Mas aí Zaqueu diz para Jesus: olha, eu vou dar metade dos meus bens. Ele era um homem rico, e quando um homem rico resolve dar metade dos seus bens, alguma coisa muito boa aconteceu, transformadora. Ele diz: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus então traz a maravilhosa frase: hoje chegou salvação a esta casa. Que coisa maravilhosa! Hoje chegou salvação a esta casa. Essa frase me produziu um impacto no meu coração no dia de hoje, quando estava preparando esta palavra. E aí me vem uma pergunta: como pode chegar salvação a uma casa? Como é que pode chegar? Como chega a salvação a uma casa? Esta é a mensagem desta noite. Presta atenção, eu não estou dizendo como chega uma religião a uma casa. Eu não estou dizendo como chega uma crença, como chega uma igreja a uma casa, como chega uma célula. Hoje em dia se fala muito em célula, como chega uma célula a uma casa. Eu não estou dizendo como chega um religioso, uma autoridade a uma casa. Não estou dizendo quando chega um dinheiro, quando chega a saúde a um lar, ou qualquer outro bem a uma casa. Mas hoje nós vamos olhar sobre como chega a salvação a uma casa. Como é que ela chega? E eu peço a atenção dos irmãos, porque é importante, para entender essa realidade, pensarmos um pouco na cidade de Jericó. Porque o texto diz no verso 1 que nós lemos: e tendo Jesus entrado em Jericó. Jesus entrou na cidade de Jericó. As coisas não estão por acaso na palavra de Deus. Eu creio que a cidade de Jericó é uma chave aqui para entendermos este texto. Se você fizer uma pesquisa, vai descobrir que 7 vezes, 7 é o número da perfeição na Bíblia, 7 vezes ocorre a palavra Jericó no Novo Testamento, 7 vezes. Ela aparece uma vez em Mateus, 2 vezes em Marcos. E tanto em Mateus quanto em Marcos, ela está relacionada com a narrativa do cego de Jericó, que clama a Jesus para ter uma visão, para ver, para enxergar, para deixar de ser cego. Mas não só essas 3 vezes, ela aparece também 3 vezes no Evangelho de Lucas. Uma vez a palavra Jericó está relacionada à parábola do bom samaritano, quando Jesus conta essa parábola e diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó.
e na metade do caminho ele foi apanhado por assaltantes, foi roubado, foi espancado e ficou à beira do caminho quase morto. Lucas também se refere a Jericó em mais dois episódios, quando ele também fala do cego de Jericó e a cura que Jesus faz àquele cego. E aí fala de Zaqueu, que morava em Jericó, e quando Jesus entra em Jericó, então tem o episódio de Zaqueu, que nós lemos aqui esta noite. Então são 6 vezes aqui, e a última vez que aparece no livro, no Novo Testamento, a palavra Jericó, ela está no livro de Hebreus, quando se refere a Josué. Em Hebreus capítulo 11, verso 30, o texto diz que pela fé caíram os muros de Jericó, depois de terem sido rodeados durante 7 dias. 7 dias os muros de Jericó caíram. 7, um número interessante na Bíblia. Então, das 7 vezes que aparece no Novo Testamento a palavra Jericó, 4 vezes ela se refere ao cego, ou cegos em alguns relatos, que queria ver Jesus. Uma vez ela se refere a Zaqueu, que queria ver Jesus. Uma vez ela se refere ao homem que ia em direção a Jericó, mas não chegou lá porque foi espancado, roubado no meio do caminho. E uma vez ela se refere ao Antigo Testamento, a história da tomada de Jericó e da destruição de Jericó por Josué. Agora eu acredito que nós precisamos olhar como a referência a Jericó no Antigo Testamento acontece. Porque Hebreus faz uma referência ao texto de Josué. Foi quando Josué, e é muito interessante porque Josué é a versão hebraica do nome Jesus. Então Jesus no grego é Josué no hebraico. Josué é traduzido, quando se faz a tradução do hebraico para o grego, se traduz a palavra Josué por Jesus. Então nós temos na versão grega, que é chamada de Septuaginta, nós temos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, depois tem o livro Jesus. Interessante isso. Então Josué, que é uma representação, uma metáfora de Jesus no Antigo Testamento, até pelo seu nome, ele entra em Jericó. E como vocês sabem, Jericó era uma cidade no Antigo Testamento fortíssima, murada, edificada com muralhas muito bem estruturadas. Então Deus manda que Josué, com o povo de Israel, cerque e rodeie Jericó durante 7 dias. Marchando em volta de Jericó, e no último dia Deus diz, marchem 7 vezes em torno de Jericó. E depois que eles marcharam 7 vezes, então Deus derrubou as muralhas, destruiu as muralhas de Jericó. Josué entrou na cidade de Jericó, só tirou Raabe e sua família, e o resto eles destruíram a cidade por completo. Ou seja, para Josué, preste atenção nessa conexão, porque eu acho que é muito importante. Para Josué, que era uma figura de Jesus no Antigo Testamento, entrar em Jericó, os muros tinham que cair primeiro, as fortalezas tinham que cair, a velha Jericó tinha que ser destruída. Então me parece claro aqui, que para que chegasse a salvação à casa de Zaqueu, lá no Novo Testamento, que estava em Jericó,
Jericó teria que ser primeiro na história destruída por Josué, ou seja, Jesus no Antigo Testamento. Uma representação, obviamente, de Jesus no Antigo Testamento. Jericó me parece que representa a nossa realidade. E Jesus vem em Josué, na figura de Josué, para destruir os muros, para destruir as fortalezas de Jericó, ou seja, as fortalezas que nos rodeiam. Jesus vem primeiro para ruir a nossa Jericó antiga. Precisa cair os muros de Jericó para que Josué entre. Precisa cair os muros e precisa cair a Jericó antiga para que Cristo faça uma obra. Ou seja, para que a salvação entrasse na casa de Zaqueu, Jericó tinha que ser destruída primeiro na história. É interessante porque a falência de Jericó chega com Josué no Antigo Testamento. E se Josué representa Jesus no Antigo Testamento entrando em Jericó, Josué também representa, de alguma forma, a lei, porque o povo de Israel carregava a lei no Antigo Testamento, chegando a Jericó e revelando a falência, a ineficácia de Jericó. Porque Josué entra e mostra a falência de Jericó. Jericó precisa ser destruída. É uma cidade que é destruída totalmente, totalmente. Não pode ficar nada de Jericó, nada. Tem que ser tudo queimado, destruído. Porque me parece que a Bíblia trabalha com símbolos, com metáforas, e isso me parece que está trazendo a nossa consciência, quando olhamos daqui para lá, de que esse é o primeiro passo que o Senhor faz. Ele precisa destruir o velho homem, Ele precisa ruir a nossa estrutura como um todo. Ele precisa acabar com a nossa Jericó, primeiro, porque nós, seres humanos, sem Deus, construímos as fortalezas na nossa mente, no nosso coração, nos apoiamos, nos estribamos na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, e Deus rui a pó a sabedoria humana, a inteligência do homem. Por isso Romanos capítulo 6, verso 6 diz: sabendo isto, que o nosso velho homem, o homem velho, aqui eu entendo a nossa realidade da circunstância da velha Jericó também, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, Deus precisa, o processo da salvação, chegando numa casa, primeiro precisa começar com a ruína. Se não ruir as estruturas do velho homem, se não morrer a velha criatura, se não vir a pó a velha estrutura, não vai vir a nova. Primeira coisa que precisa acontecer é ruir o velho homem. Jericó precisa ser destruída, absolutamente destruída, ruída, tem que vir ao chão. Ou seja, aqui está dizendo que o velho homem precisa morrer. Nós estamos falando de como chega a salvação em uma casa. Como chega a salvação em uma casa? Para chegar uma salvação em uma casa, precisa haver uma destruição. Primeiro, Jesus vai ruir com as nossas estruturas. Vai morrer o velho homem. Jericó precisa ser destruída. Então, Jesus vai entrar em Jericó. Porém, para que Jesus entre em Jericó e a salvação chegue na casa de Zaqueu, é preciso que Jericó seja destruída. Mas não só destruída, também, para que chegasse a salvação à casa de Zaqueu,
Jericó teria que ser reconstruída. Primeiro ela é destruída para depois ser reconstruída na história. Porque se Jericó não tivesse sido reconstruída, não tinha chegado a salvação. E isso vai acontecer em 1 Reis, porque foi Iel, um homem chamado Iel, que morava em Betel, que edificou Jericó. É interessante porque Iel significa Deus vive, ou Deus é vivo. Deus é vivo e vive, e por isso Jericó não vai permanecer em ruínas, ela é destruída. Mas diz interessantemente o texto bíblico, as coisas na Bíblia não estão por acaso. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, verso 34, vai mostrar a reconstrução de Jericó. E diz assim o verso 34, em seus dias Iel, o betelita de Betel, edificou a Jericó. Em Abirão, o seu primogênito, afundou. E em Segube, seu filho menor, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, preste atenção comigo, este Iel, que significa Deus vive, ou Deus é vivo, ele vai reconstruir a cidade de Jericó, e ele era de Betel, e Betel significa casa de Deus. Então quem vai reconstruir a cidade de Jericó vem da casa de Deus. Mas o que acontece para que ele reconstrua Jericó? Jericó não pode ser reconstruída de qualquer jeito. Jericó não pode ser construída de qualquer jeito. Ela tinha sido destruída, queimada, e não poderia ser reconstruída de qualquer jeito. Então, para que ele reconstrua Jericó, o que vai acontecer? O filho mais velho deste homem vai morrer na fundação de Jericó, e o filho mais novo morre quando ele coloca as suas portas. E isso já tinha sido profetizado por Josué. Se você ler o livro de Josué, capítulo 6, verso 26, diz assim: e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, sobre o seu primogênito afundará, sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Então, para que Jericó fosse reconstruída, alguém receberia a maldição, e morreria o filho da casa de Deus, de Betel, morreria, para que Jericó fosse reconstruída. Então Jericó seria reconstruída, mas não sem a morte do filho. Para que a salvação chegasse à casa de Zaqueu e a todos nós, Jericó precisava ser reconstruída, mas para que fosse reconstruída, o filho tinha que morrer. E Paulo diz exatamente isso em Gálatas, capítulo 3, verso 13, quando diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Josué tinha dito: maldito quem reconstruir Jericó. Ele recebe a maldição por causa do pecado de Jericó. Ele recebe a maldição, e Paulo diz: Cristo se tornou maldição por nós. Ele diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então aqui nós temos uma figura de Jesus. Ele vai reconstruir a Jericó para que a salvação chegue à casa de Zaqueu, mas não vai reconstruir sem a morte do filho. Jesus veio e se tornou maldição por nós, morreu na cruz para nos dar a nova vida, nos dar a salvação. Ele precisa ser maldito na cruz para que haja uma reconstrução. Por isso Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura, ou nova criação é. Porque a velha criação tem que morrer, tem que ser destruída, para que venha uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então Jericó é reconstruída, mas é reconstruída a partir da morte do filho.
Para que chegue a salvação é preciso a reconstrução. Então Jesus vem primeiro, o texto nos mostra isso, que Jesus vem primeiro para demolir a velha vida, e nós, eu e você, precisamos morrer primeiro. Por isso ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir Jesus não é pagar promessa. Tomar a cruz e seguir Jesus é ir para a morte. Todo mundo que toma a cruz morre. Então tem que morrer para nascer de novo. Primeiro Jesus vem para demolir a velha vida, acabar com ela, para depois reconstruir a nova vida. Por isso ele disse a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Precisa morrer o velho para nascer o novo. Isso é conversão. A salvação só vem se Jericó é reconstruída. Mas para ela ser reconstruída, o filho tem que morrer. Ele é sacrificado para que a reconstrução aconteça. Mas é interessante também pensar que Jericó agora é o lugar de gente que não consegue ver Jesus. E não consegue por causas naturais, não consegue por empecilhos da velha criatura. Porque há muita gente cega em Jericó. Das 7 vezes que aparece Jericó no Novo Testamento, 4 vezes está falando com gente cega. Há muita gente cega em Jericó, e eles estão querendo ver Jesus. Por isso Jesus vai entrar em Jericó para trazer vista aos cegos. Então, para que a salvação chegue à casa de Zaqueu, Jericó precisa experimentar a presença e o poder sarador de Jesus. E quando Jesus vai entrando, então o primeiro cego vai receber a sua vista. Está logo ali no capítulo 18, nós lemos o 19 de Lucas, mas no 18, que antecede o 19, o verso 35 até o verso 43, vai falar quando Jesus está indo para entrar em Jericó, ele vai curar um cego. Esse cego vai atrás de Jesus depois, seguindo ele, glorificando a Deus porque foi curado. O cego foi curado porque Jesus entrava em Jericó. Mas dentro de Jericó havia outro que não era cego, mas também não conseguia ver Jesus, porque a sua altura não permitia. Então isso aqui me mostra que muitas vezes a gente não consegue ver Jesus, porque muitas coisas naturais da nossa vida do velho homem, natural, nos impede de ver Jesus. Mas Jericó já foi destruída, e Jericó foi reconstruída, o filho foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então agora chega a luz a Jericó, e outro cego quer ver Jesus, que é Zaqueu. Ele não é cego dos olhos, mas ele não consegue enxergar Jesus por causa das suas limitações naturais. Ele é pequeno, é baixinho, a multidão, ele não consegue ver Jesus. Há cegos e cegos. Então Jericó é a cidade de gente que quer ver. O cego do caminho queria ver, Zaqueu queria ver Jesus. Então Jesus entra em Jericó e para debaixo da árvore. Agora, quando Jesus para, a realidade do homem é absolutamente transformada. E diz o verso 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É interessante porque quando a gente quer ver Jesus, então ele olha para nós e nos vê. Foi isso que aconteceu. Zaqueu queria ver Jesus, e Jesus parou, olhou para ele e o viu. Olhando para cima, ouviu e disse: desce, que hoje eu vou entrar na sua casa. Se você quer ver Jesus, Jesus vai ver você. Tem gente que acha que Deus está tão preocupado com trilhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo, e Ele não tem tempo para ver você.
Mas Jesus estava diante de uma multidão e ele viu Zaqueu em cima de uma árvore. Ele o viu e disse: desce, porque ele te vê quando você quer vê-lo. Quando você quer ver Deus, Deus te vê. Não importa o tamanho da multidão que Deus esteja cuidando, mas Ele tem todos os olhos para você, se você quer vê-lo. Quando você ora, não importa quantas bilhões de orações estão chegando lá no céu, Deus é tão poderoso que Ele consegue estar totalmente só ouvindo a sua oração e totalmente ouvindo as bilhões de outras orações ao mesmo tempo. Então Ele te vê, Ele te ouve quando você clama. Jesus entra em Jericó, que é a realidade de Zaqueu. A cidade experimenta o poder e a presença de Jesus, cegos são curados, mas não é o suficiente ainda. Precisava de algo mais, porque se era importante Jesus entrar em Jericó, era ainda mais importante Jesus entrar na intimidade de Jericó. Uma coisa era Jesus entrar na cidade de Zaqueu, outra coisa era Jesus entrar na casa de Zaqueu. A casa fala da intimidade, da vida privada. Uma coisa é ele entrar na cidade, outra coisa é ele entrar na casa. A cidade significa estar por perto, mas a casa significa estar dentro. Ou seja, quantas pessoas querem ver Jesus, mas não querem que Jesus faça parte da sua intimidade, da sua privacidade, da sua realidade mais profunda. Uma coisa é Jesus estar em meio à igreja, outra coisa é Jesus estar dentro da sua casa, da sua vida, do seu coração, do seu ser, no seu trabalho, no dia a dia, a hora que você está dirigindo o teu carro sozinho, na segunda-feira, conversando com os teus amigos, Jesus está ali. É diferente dele estar aqui. Então, para que a salvação entre na casa de Zaqueu, Jesus precisa adentrar a intimidade da vida de Zaqueu. Veja o que é interessante. Primeiro, Jericó é destruída, ou seja, a vida velha tem que ser destruída. Depois, Jericó é reconstruída sob a morte do filho. E a maldição que recai sobre o filho. Depois, Jericó experimenta a presença e o poder de Cristo. Mas aí então Jericó tem que entregar a sua intimidade, a sua vida pessoal, a sua vida privada, a sua individualidade, o seu ser, você como pessoa, a sua realidade mais íntima para o Senhor. Ele precisa entrar em sua casa. Não é ele entrar só na igreja, não é você estar só em cima da árvore, olhando o que está acontecendo. Ele precisa entrar em sua casa, na sua intimidade, na sua vida mais privada. Não basta Jesus entrar na reunião da igreja, ele precisa participar da tua mesa, da tua casa, do teu trabalho, da tua vida particular, do teu ser, da segunda-feira, das coisas que você fala na tua cama de dormir. Ele precisa participar, ele precisa estar ali, ele precisa estar ouvindo a tua voz dentro da tua casa, onde você está, na sua realidade mais íntima. E aí então, vai chegar o grande momento, o grande finale dessa história, porque para que a salvação entre na casa de Zaqueu, Jesus não só tem que entrar na intimidade de Zaqueu, mas Jesus precisa se tornar o tudo, precisa se tornar o Deus de Zaqueu, senão a salvação ainda não entra. Quando é que a salvação chega na casa? Quando Jesus se torna o Deus de Zaqueu. Olha você que o texto diz que Zaqueu era um homem rico.
Mas o dinheiro não lhe trazia a satisfação de sua vida, porque ele procurava e continuava procurando. Ele queria ver Jesus. O dinheiro não completava, porque alguma coisa ainda precisava acontecer. O dinheiro não conseguia fazer ele ver Jesus. Por mais rico que ele fosse, o dinheiro não lhe proporcionava ver Jesus. Ele continuava querendo vê-lo, embora fosse rico. Então, ele precisa ver Jesus, e Jesus vai vê-lo. Enquanto ele vê Jesus, Jesus o vê. E aí ele vai descer para receber Jesus em sua intimidade. Então o dinheiro, neste momento, perde o seu trono na vida de Zaqueu. E Zaqueu muda de Deus. Porque diz o texto no verso 8 que nós lemos: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Jesus não pediu para ele dar nada, mas ele se manifestou: eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou dar 4 vezes mais. E os publicanos eram famosos por roubar, cobrar excesso de impostos. Ele disse: se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei. E então Jesus disse: hoje, não foi ontem, hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, e somente então, agora sim a salvação chegou. Chegou quando? Quando Jesus se tornou a pessoa mais importante na vida de Zaqueu. Enquanto o mais importante na vida de Zaqueu era sua esposa, enquanto o mais importante era seu filho, o quanto mais importante era ele mesmo, o quanto mais importante era o dinheiro, que assume uma posição central na vida de muita gente, a salvação não tinha chegado. Mas quando ele abriu a mão e se dispôs e largou tudo, então Jesus sentou no trono da sua vida e a salvação chegou. Eu vou dizer uma coisa para você: você pode amar os seus filhos, mas se o teu filho for para você mais importante que Jesus, a salvação não entrou na tua casa. Você pode amar sua esposa, você pode amar seu marido, mas se seu marido, sua esposa, for para você mais importante do que Jesus, a salvação não entrou na sua casa. Você pode amar sua profissão, o seu trabalho, você pode fazer muito bem o seu trabalho, gostar de ter recursos, amar as coisas dessa vida, mas se todas essas coisas, alguma delas, for mais importante do que Jesus, ou igual a Jesus na sua vida, a salvação não entrou. Mas quando você consegue se desvencilhar, abrir mão de tudo, largar tudo, deixar tudo, ser desmontado por Jesus, para ser reconstruído, e assumi-lo como Deus da sua vida, então a salvação entrou na sua casa. Aleluia. Para a salvação entrar na sua casa, Jesus tem que ser o seu Deus. Não pode ter nada no trono, nada pode sentar naquele trono a não ser Jesus. Nem você mesmo pode ficar no trono. Por isso ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e se alguém perder a vida por amor de mim, esse a ganhará. Jesus precisa estar no trono. Quando ele assume o trono da nossa vida, quando tudo mais perde o sentido, quando Jesus se torna o nosso tudo. Guarde essa frase: Jesus precisa se tornar o seu tudo. Quando Jesus se torna o nosso tudo, então a salvação chegou. Que maravilha, a salvação chegou. Esse é o nosso Jesus. E é interessante nesse processo de analisar Jericó, porque em uma das vezes que Jericó aparece no Novo Testamento, ela está se referindo ao homem que foi assaltado e ficou quase morto, porque descia de Jerusalém para Jericó.
Jerusalém é a cidade da salvação e da bênção. Jericó era a cidade dos cegos. O homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado no meio do caminho. Isso retrata o ser humano em seu pecado, descendo de Jerusalém, da cidade da paz. Jerusalém é a cidade da paz. A cidade de Deus para Jericó, a cidade dos homens cegos. E ele é abatido no meio do caminho. Mas, se o homem descia de Jerusalém para Jericó, ao contrário do ser humano, Jesus subia de Jericó para Jerusalém. Jesus sai da miséria humana para dar a vida, morrendo e ressuscitando em Jerusalém. Esse é o nosso Senhor. Então o processo de Jesus é sempre de Jericó para Jerusalém. Nós estávamos em Jerusalém, descemos para Jericó com o pecado. Jesus passou por Jericó, arrastou a nossa miséria para Jerusalém, morreu na cruz e ressuscitou, aleluia, para nos dar a Jerusalém celestial. Então como é que chega a salvação? E aqui eu termino a mensagem desta noite. Pastor, como é que chega a salvação na minha casa, na minha vida? Como é que chega a salvação? Primeiro, a velha vida precisa ser destruída. E Josué vem para destruir Jericó. Tem que queimar tudo, não pode sobrar nada em Jericó. Tem que destruir a velha vida, o velho homem, com a sua forma de falar, com a sua forma de agir, de interagir, com seus impulsos, com as suas revoltas, com seus desejos, com toda a sua carnalidade. Ele tem que morrer. Deus tem que matar o velho homem dentro de mim. A velha vida precisa ser destruída para que uma nova vida seja reconstruída. Mas não pense que isso é de graça. Cristo morreu para que a nova vida fosse reconstruída. A semelhança do filho daquele homem, dos dois filhos que morreram para que Jericó fosse reconstruída, porque a maldição recaiu sobre eles, a maldição recaiu sobre Cristo na cruz, e ele morreu para que a nossa vida fosse reconstruída. Como é que chega a salvação? Chega quando a velha vida é destruída, a nova vida é reconstruída, a presença e o poder de Cristo vem e começa a trazer luz na nossa nova vida. E aí a gente precisa entregar a nossa intimidade, a nossa vida pessoal mais profunda para Jesus, dizer: entra na minha casa, no meu ser, na minha realidade mais profunda. Entra na minha intimidade, quando eu ando sozinho dirigindo meu carro na rua, entra na minha intimidade. Ser comigo, a hora que eu estiver na rua, a hora que eu estiver tendo que responder às pessoas, a hora que eu for insultado, a hora que ninguém estiver ouvindo, só o Senhor. Entra nessa realidade mais profunda, não fique só na igreja, entra, não fica só em Jericó, entra na minha casa, no meu ser, na minha realidade mais profunda. E não só entra, mas senta no trono da minha vida. A salvação só chega numa casa quando Jesus está no trono. Você e eu, todos nós, quer acreditemos, quer queiramos ou não, todos nós temos um trono na nossa vida. E ele vai estar ocupado de alguma forma. Ou sou eu que estou no meu próprio trono, e o fim disso será a tragédia total? Ou é alguma outra pessoa, filho, esposa, marido, ou qualquer outra pessoa que está no trono da minha vida, e o fim disso é a tragédia e a destruição total? Ou é Satanás que está no trono da vida de uma pessoa, e o fim disso é a tragédia e a destruição total? Ou é o mundo, ou é o desejo da carne, ou é o dinheiro, ou é a vontade de ser grande que está no trono da minha vida, e o fim disso será a tragédia e a destruição total? Ou
Cristo está no trono da minha vida, e o fim disso é vida eterna, aleluia. Para que haja salvação na minha casa, outras coisas têm que ser destronadas em mim, para que Cristo ocupe o primeiro lugar. Hoje chegou salvação nesta casa, aleluia. Que Deus abençoe o seu coração, e que Cristo seja o seu tudo, para que, à semelhança de Zaqueu, uma voz ecoe na eternidade, dizendo: hoje chegou salvação nesta casa. Vamos ficar em pé. Louvado seja o Senhor por tudo. A mensagem desta noite é uma mensagem que nos leva a refletir. Cristo é Senhor da minha vida. Cristo entrou na intimidade mais profunda do meu ser. Cristo sentou-se no trono da minha vida. Quem comanda? Quem manda? Cristo. A minha vida velha foi feita pó e cinzas. Houve uma reconstrução em mim. Houve uma reconstrução. A luz brilhou e raiou, tirando a minha cegueira. Eu o vi, Ele me viu. Ele me chamou. Ele entrou em minha casa, na minha intimidade, no meu ser mais íntimo, na minha particularidade, na minha solitude, na minha solidão, na minha câmara de descanso. Ele entrou em mim, no meu ser, e se tornou meu Deus, meu tudo. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos esta noite. Assim como aconteceu na vida de Zaqueu, quando o Senhor reconstruiu toda aquela realidade, quando o Senhor morreu naquela cruz e reconstruiu a nossa vida a partir da tua morte, porque o Senhor se tornou maldição por nós naquela cruz. Maldito todo que for pendurado no madeiro. E o Senhor subiu ao madeiro para reconstruir a nossa existência. Não há nada melhor do que servir ao Senhor. Entra na minha casa, entra na intimidade mais profunda da minha realidade pessoal e senta-te no trono da minha vida. Que o Senhor esteja sentado em cada trono, em cada coração, em cada vida. Que haja uma decisão agora em cada coração, dizendo: Senhor, eu te quero. Entra na minha vida particular, não somente na vida aqui da igreja, mas na minha vida particular, na minha intimidade mais profunda, e destrona qualquer um que estiver sentado no trono da minha vida. Eu quero o Senhor. Que o Senhor possa trabalhar em cada coração, ó Deus, e que essa mensagem não se perca na história, mas ela continue firme nos corações, para a glória do teu nome somente. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.